Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela. Paulo estava pregando e ele adormeceu profundamente pelo longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, Eutico dorme, cai da janela, ela estava no terceiro andar e ele acabou morrendo. Paulo ressuscita e mostra que era um homem que estava cheio do poder de Deus, mas talvez não fosse um pregador muito empolgante, né? Afinal de contas, Eutico acabou dormindo. Por isso, para conversar sobre a qualidade da conversa, a economia da oralidade, o poder da oralidade, eu trouxe alguém que se dedica, vocês vão conhecer, alguém que se dedica profundamente a conhecer esse tema. Eu trouxe meu amigo Jorge Cury Neto. Olá, tudo bem? Prazer, o privilégio, Alan Macedo de Simões, por estar conosco, com vocês aqui no Tel Legal. É realmente uma honra muito grande para mim ser entrevistado por você, que eu admiro, né? Tanto a sua pessoa quanto todo o seu conhecimento e a sua caminhada, a sua jornada na área acadêmica e na área teológica também. Toda quinta, aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, nós temos uma conversa com a liderança da igreja, com pessoas especializadas em determinada área, mas sempre algo que possa edificar a sua vida, aumentar a sua comunhão com a igreja, aumentar o seu conhecimento de Bíblia, do dia a dia da igreja, da congregação. Então, eu sempre tento trazer alguém que sabe mais sobre determinado assunto do que eu. Então, se você tem qualquer sugestão, se você tem qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e, na medida do possível, eu vou respondendo, ou vou tentando gravar assuntos sobre, ou vou procurando pessoas que saibam responder muito bem essa questão. Do mesmo modo, eu queria te convidar para toda terça, lá no meu canal chamado Teu Legal, está aparecendo o endereço aqui, eu tenho uma série chamada A Bíblia Explicada. Nela, eu leio um trecho das Escrituras e vou explicando. E se você também quer conhecer um pouco mais de Bíblia, quer conhecer um pouco mais de teologia, entre em contato comigo nesse e-mail, alunoibbr@gmail.com. Nesse e-mail, eu consigo direcionar você para as turmas de EBD que tem aqui na IBBR, mesmo que você esteja fora de Curitiba, porque nós temos uma plataforma de turmas com aulas online. Algumas turmas já estão andando, algumas turmas você consegue entrar essa semana já, se você quiser aprender mais sobre Bíblia, aprender mais sobre teologia. Algumas turmas já estão disponíveis. Há turmas de outras áreas também, então entre em contato para ter mais informações. O Jorge Cury Neto, eu vou chamar só de Jorge, tá bom? Pode ser assim? Com toda a liberdade possível. Jorge é jornalista e economista, trabalha desde 72 como comunicador e pesquisador do uso da oralidade, é radialista, tem uma ampla experiência no tema, inclusive de família. Seu avô era radialista, né? Meu pai é radialista. E o avô também? O avô não, o avô era mascate. Mascate? Meu avô veio da Síria. Olha uma só. cidade chamada Mastahelo. Veio da Síria. Meu pai sim é radialista, né? Ah, então eu na hora da pesquisa, então pesquisei mal. Então era o pai que era radialista. Você se refere a Jorge Cury da Rádio Nacional, da Rádio Globo do Rio de Janeiro. Foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro, né? Mas não era seu parente. Irmão de Ivon Cury e de Alberto Cury. Ivon Cury, aquele cantor, ator, comediante. Isso. E o Alberto Cury, aquele locutor do Canal 100, né? O canal não lembro, mas eu sei que era um locutor famoso havia também. Vamos dizer, antecedendo aos filmes. Isso mesmo. Nas matinês, né? Isso, tinha um telejornal que passava rapidinho isso, e tal. Esse é o Alberto Cury. O Jorge Cury
da Rádio Globo, ele diz assim, Rádio Globo, audiência além das 200 milhas. Mas são seus parentes? Não são parentes. São uma espécie de avô artístico, vamos chamar assim. Ok. Né? É a referência, então. Muito bem. Jorge, quando a gente faz a nossa conversa aqui no Teu Legal, a gente sempre começa com a mesma pergunta, que é a primeira pergunta de um concílio, e eu trago pessoas para a gente conversar sobre a sua expertise, né, sobre a sua área de conhecimento, mas também sobre como Deus tem trabalhado dentro da vida dessa pessoa. Então, eu já sei da sua história com Deus, mas quem está nos assistindo não necessariamente conhece. Como foi a sua conversão? Foi no ano de 1980, né? Eu estava com uma pessoa que eu conhecia ali há poucas horas, não era uma pessoa íntima, estava passeando ali pela Praça Osório, no centro de Curitiba, e quando me deparei, bem na entrada da Praça Osório, tinha um grupo de louvor. E eu fiquei assim, admirado, me chamou a atenção aquele grupo de louvor, né? Eles cantando uma série de louvores interessantes, fiquei ali prestando atenção, né? E num certo momento, um deles fez um chamamento. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Eu levantei minha mão, emocionado, convicto daquela minha decisão, né? O grupo é um grupo até conhecido, chama Os Vencedores por Cristo. Sim. Bastante conhecido, por sinal. E daí eu me apaixonei pelo grupo, eles estavam hospedados na casa de Jaime Kemp, um pastor. E aí eu fui até a casa de Jaime Kemp, fiquei convivendo com aquele grupo um tempo. Logo em seguida fui para um acampamento, né? Acampamento, e ali conheci Jesus, 1980. Legal. Isso dentro da sua caminhada. 1980 é o ano de fundação da IBBR, mas você não chegou na IBBR nesse tempo. O que te trouxe até a IBBR? Porque eu sei que essa vinda tem a ver com a nossa conversa de hoje. Bem, inicialmente, quando teve essa conversão, né? Eu fui buscar alguma igreja que me adequasse. Né? Então, uma das primeiras igrejas que eu busquei foi a primeira igreja batista de Curitiba, cujo pastor titular era Marcílio Teixeira. Ficava na Westfalen, né? Sim. Então, lá eu tive uma convivência ali e tal, naquele período, né? Também fui a algumas outras igrejas, até que eu estava namorando a minha mulher, estamos com quase 38 anos de casados, e estava passeando ali pela Comendador Araújo, ali em frente ao Thalia, e ela gostou muito daquela igreja, assim, com aquela centenária, né? Da arquitetura, né? Da igreja, né? E dizia assim, Deus é amor. Ela ficou muito impressionada, era aproximadamente umas 5 da tarde, e estavam ensaiando um louvor. Aí eu entrei na igreja e tudo mais, fiquei ouvindo aquele louvor, perguntei quem é o pastor dessa igreja. Aí responderam que era Elias Abrão. Né? Eu digo, puxa, um árabe, né? Porque eu tenho descendência árabe, né? Curi é árabe, né? Aliás, Curi quer dizer padre. Né? Huri. Anashasma Jorge Huri. Aí já árabe eu não. O meu nome é Jorge Curi, eu disse em árabe, né? E daí, sabendo que era Elias Abrão, de origem árabe, fiquei curioso. Mas daí continuei a minha caminhada, meu passeio com a minha esposa, fomos até o Castelinho do Batel, que estava assim acessível, não era o que é hoje. E ao retornar assistimos o culto. Então, Elias Abrão com um estereótipo bastante árabe, um jeito de falar árabe, por sinal era um bom orador, né? Falava muito bem. E ao final do culto, né, aqueles cumprimentos pastorais ao final do culto, né, eu fiquei muito impressionado, primeiro porque o Elias Abrão, ao despedir-se das pessoas, ele beijava assim ardentemente as pessoas. Coisa que hoje já não poderia mais. Hoje já não. Mas na época ele beijava as pessoas, chegava a marcar o rosto das pessoas com o seu beijo, que é próprio de um árabe. O árabe é muito beijoqueiro e ele beija para valer mesmo, né? Não é assim só um cumprimento social, né?
E eu comecei a rir por dentro e por fora também um pouco, por aquela característica árabe do Elias Abrão. E era o aniversário dele aquele dia. Então eu permaneci lá na Igreja Presbiteriana Central por 19 anos. Fiquei lá, fiz a minha profissão de fé lá, casamos lá, eu e Lorena. O casamento foi com Elias e Oswaldo Soeiro Emerick, né, que é considerado um dos maiores oradores que já pisou aqui na nossa terra. Né? Então ficamos 19 anos lá. Depois daquele período, eu fui para a Igreja Presbiteriana Independente, a sexta, chamada Manaim. Né? Uma igreja menor. Aí fiquei também lá durante 19 anos também, nessa igreja. Aí Deus estava mexendo com o meu coração, assim, né? Eu precisava descobrir um pessoal que tivesse identidade comigo, que apesar de estar muitos anos na igreja, não tinha muita identidade, assim, né? Quer dizer, o que eu dizia não repercutia tanto, né? Assim. E daí, quando eu vim, aí saí daquela igreja, né? E comecei a também procurar algumas outras igrejas e encontrei-me com o pastor Oswaldo Lobo Júnior. E tive uma identificação muito grande com ele, né? Confesso assim, ele sabe disso. Eu vim para cá, claro que é por Cristo, né? Mas eu vim para cá por causa do Oswaldo Lobo Júnior. Conheci-o num evento ali perto do mercado municipal, né? Acho que é o Hotel Globo, se não me engano. Ele estava fazendo um evento e eu fui cobrir um sábado, que minha mulher não podia participar do evento, ela que estava escalada, eu fui no lugar dela. E eu olhei para o Oswaldo assim, me identifiquei com o jeito dele, falante, comunicativo, e tudo me identifiquei com ele. Então, depois, passado um tempo, conversei com ele sobre a minha atividade profissional, não estava ligada à minha vinda à igreja, né? Sim. Porque eu achei que ele ia me entender, ele me entendeu de cara. Ele já desejou isso e passado um tempo, vim para a igreja, o Oswaldo me orientou, estou na célula de Darcy Saldanha, né? E passado mais algum tempo, o Oswaldo, o homem de uma visão bastante interessante, né? Toda a experiência na área da aeronáutica, como tenente-coronel da aeronáutica, foi muito grande e um benefício para o mundo cristão, né? Essa capacidade e esse processo de aprendizagem que o Oswaldo teve, acho que na aeronáutica, né? Ele identificou que esse meu trabalho poderia ser um ministério, porque eu caracterizava como ministério. Eu levo esse trabalho, vamos falar sobre isso, como um ministério. Você não adianta as perguntas aqui. E até que se consolidou, né? Fui convidado para fazer o ministério e daí depois a gente conta o resto. Legal. E o Jorge escreveu um livro que está em processo de edição. E aí ele gentilmente me deu a oportunidade de ler antes o livro. E você lembra o que dizia a primeira linha da minha resposta? Está péssimo, Jorge. Como você reagiu quando viu a colocação que eu tinha colocado como a primeira linha e o que dizia o contrário, a seguir? Olha, eu fiquei maravilhado com a resposta, porque eu não tinha intimidade com Alan de Macedo Simões suficiente para isso, né? Eu não tinha intimidade. E quando ele colocou péssimo, parece que é a palavra que eu precisava ouvir. Porque eu sempre gostei e admirei pessoas que me corrigem. Então, eu sou daquela do Santo Agostinho, né? Prefiro os que me corrigem, né, do que aqueles que me elogiam, porque os que me elogiam me corrompem e aqueles que me corrigem me ajudam, né, a ser melhor. Não é bem essa frase, mas ficou assim agora. A ideia é essa. Então, daí eu fiquei assim animado quando disse que está péssimo. Digo, puxa vida, quando a pessoa chega a esse ponto, ela está dizendo, eu quero ser teu amigo. Você não ia dizer que está péssimo assim para alguém que você mal conhece, né? E que não se importa, né? E que não se importa. Então, gostei muito de ser está péssimo. E depois, eu observando lá, eu vi que você observou virtudes, mas que precisavam daí serem bem organizadas. Então, mas deixa eu ler então por que eu disse isso. Então, eu realmente disse que o livro do Jorge estava péssimo, mas está aberto aqui. Assim, seu livro está péssimo,
E essa foi a frase mesmo, né, de entrada. Mas dizia assim, você gosta de feijoada, lasanha e salada. E você colocou todos ao mesmo tempo na mesma panela. Vamos separar porque tem coisa muito boa, mas cada coisa tem o seu lugar. Então era isso. O livro é muito bacana, ele é bem escrito, mas estava misturado ali, até porque era uma construção e a obra está em construção, né? Mas nessa hora você tomou um choque, então você esperava que um pastor respondesse assim para você? Não, mas eu gostei. Olha, esse é dos meus mesmo, né? Eu também tenho essa didática assim, né? Sutil, mas assim, é uma exortação, né? Uma exortação assim para um despertar para uma certa realidade que você não está enxergando. E a ideia era exatamente essa, né? Quer dizer, era elogiar, chamar a sua atenção para o elogio, porque estava bom, mas precisava de um ajuste. Eu corri atrás daí do prejuízo, como a gente diz na linguagem esportiva, né? E tive o apoio de Fernando Enéas Monteiro de Almeida. Pastor Fernando, reverendo, né? Reverendo Fernando Enéas Monteiro de Almeida, que me ajudou consideravelmente, usando os princípios dos 5 Ws, 2 Hs. Isso mesmo. Né, e do Kaizen também, né? Então ele conseguiu colocar em ordem, né, porque quando a gente está escrevendo, a ideia vem. Então a gente coloca ali tal e vai ajustando tal. Depois precisa desse ajuste. E é muito legal isso porque muitas vezes a gente não percebe. Porque como fui eu que escrevi, eu entendo, né? Então eu sei onde eu vou chegar, eu sei por que aqui não tá ainda completo, porque essa ideia vai complementar lá na frente, mas quando o segundo lê, ou o terceiro lê, isso se completa. Então foi uma experiência muito interessante, viu? Ela chega às barras do traumático, mas é bem interessante, né? Depois que você passa pelo deserto, você... Mas era o susto, mas depois tinha o carinho também. Tinha o carinho, achei bom, né? Mas, Jorge, quando nós estamos conversando com alguém, transmitindo uma mensagem, expondo um estudo, expondo uma opinião, nós não nos comunicamos apenas com as palavras. Só a palavra em si não é toda a essência da comunicação. A entonação, a velocidade, os gestos que nós fazemos podem influenciar também. Estou certo nisso? Sim, perfeito. Então, eu posso falar com as palavras, mas estar comunicando outra coisa com as minhas atitudes? Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi recentemente, né? A ideia da economia da oralidade, que é a área que eu me dedico, né? Eu fui abençoado por Deus com esse tema. Foi um sinal que Deus me deu, através da boca do Fernando Enéas Monteiro de Almeida. E daí eu me dediquei a esse tema e, de fato, era um sinal que Deus tinha preparado para mim. Então, eu fui construindo a economia da oralidade. Em 2 anos, ela tomou uma proporção tão grande, para você ter uma ideia, né? Ela já foi alvo de 2 cursos de introdução à economia da oralidade no Conselho Federal de Economia, o único curso que teve uma 2ª edição. Está sendo alvo de uma palestra na Escola de Comunicação e Artes da USP. Estamos inaugurando um curso agora no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, que está completando ano que vem 100 anos. Participamos de um fórum da Universidade Nacional de Brasília. Fizemos um trabalho laboratorial chamado Projeto Experimental Vozes do Futuro do Instituto Europeu de Design, em São Paulo. Estive em Roma, Milão, Barcelona, Madrid, nesse mesmo instituto com o tema, incluindo também a Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras. Então, assim, em 2 anos, a economia da oralidade tomou uma proporção tão grande que ela já é uma realidade, reconhecida pela academia e pelas instituições. Então, eu vejo assim que, cientificamente falando, você levantar uma ciência em 2 anos e tomar uma proporção dessa, eu caracterizo como um milagre, portanto, com a mão do Senhor Deus. Quando você trabalhou como jornalista esportivo e em rádio. E em rádio não cabe o silêncio. Né? 10 segundos de silêncio na rádio é uma eternidade.
Então, a rádio, ela demanda uma velocidade e demanda ocupar esses espaços. No rádio não existe espaço para o silêncio. Mas eu sei que você também gosta muito de poesia. Consegue fazer para a gente um paralelo, uma distinção sobre cada uma das formas de comunicação? Porque na poesia o silêncio fala muito. E no rádio o silêncio não pode existir. E deixa eu recuperar aquela primeira pergunta que eu não respondi a você ainda, né? Quando você falou da facialidade, da comunicação não verbal e a verbal, né? Então, veja bem, na verdade, a comunicação é integral, mas a comunicação inteligível é por meio da voz, ou por meio da escrita, né? Quer dizer, inteligivelmente você se comunica por meio da voz. Você não consegue facilmente se comunicar apenas por mímicas e gestos, né? É muito difícil, né? Então, o inteligível fica por conta da voz, que daí, no conjunto geral das microexpressões faciais, das microexpressões vocais, né, você tem o conjunto todo que a gente chama de oralidade, que trabalha com as estruturas de fala no campo da linguística. Então, basicamente, a voz, ela responde pela comunicação verbal e não verbal, porque o som é não verbal, as entonações são não verbais. Sim. Né? E a entonação tem uma força bastante superior à própria palavra dita. Tem até uma pesquisa científica muito propalada na internet e outros meios, né, que 55% da nossa comunicação é por meio da nossa facialidade, enfim, da nossa pessoa como um todo. 38% é o nosso tom de voz. E apenas 7% é a palavra. Isso sob o ponto de vista emocional. Veja bem, da emoção, né? Sim, sim. Então, o tom de voz é que define o destino da palavra dita. A palavra tem o seu significado. Por exemplo, a palavra não é uma negação, né? Mas conforme a entonação que você dá para o não, você pode variar de uma negação absoluta até um sim, passando por um talvez. Então, a entonação da voz é que define o sentido que se está dando para a palavra. Então, o importante não é... Quer dizer, é importante o que eu quero dizer, mas é importante também focar no como dizer. Como dizer. E a economia da oralidade vem justamente nisso, né? Ajudar a preparar, em conhecer não apenas o que dizer, mas também o como dizer. E veja, a fala, como a música, ela é composta de notas e pausas. É a mesma coisa, né? Se você retirar as pausas de uma música, fica insuportável. E assim da palavra, né? A palavra, a pausa faz parte da palavra. Então, sob a perspectiva da economia da oralidade, a ideia é você ter esse conhecimento para não falar. Então, você, o não falar, num primeiro momento, é mais significativo do que o falar. Eu diria assim que se aquilo que você for dizer não é mais importante que o silêncio que ali está, então não diga. Deixe que o silêncio fale. Agora, se você perceber que você vai agregar ao dizer alguma coisa, rompendo o silêncio, então diga. Então a ideia da economia da oralidade é que todos nós, no Ocidente pelo menos, não tanto no Oriente, mas especialmente no Ocidente, mas também no Oriente, né? A escola ocidental, numa visão antropológica, ela jamais ofereceu um ensino organizado e estruturado sobre oralidade. Toda a Europa, rainha e cortesã, como eu diria Antônio Carlos Castro Alves, né? Mesmo a América do Norte, o Canadá, o Ocidente como todo, a América do Sul, Central, enfim, todo o Ocidente, eles foram omissos em oferecer um ensino organizado e estruturado da oralidade. E segundo alguns cientistas linguistas, como o Luiz Antônio Marcuschi, ele disse que isso não se tratou de um descuido. Esquecemos.
Todos nós, nesse tempo todo, esquecemos. Não, tratou-se de uma postura da escola. Por quê? Porque a oralidade, ela dá o empoderamento para o indivíduo. A oralidade, vamos dizer, é a expressão da pessoa, da personalidade, da pessoalidade do indivíduo. E o mundo do homem decaído não quer dar voz para ninguém, não quer dar personalidade para ninguém. O que o mundo quer é manter um processo de dominação, de domesticação, a partir da escola como uma extensão da sociedade humana. E aí a pessoa não tendo essa plena ideia da personalidade, ela é mais facilmente dominada. Sim, e é o que é a proposta da sociedade humana. Hoje você tem níveis de dominação extremamente sofisticados, né? Hoje você está sendo vigiado o tempo todo. Aqui nós estamos falando, vamos dizer assim, literalmente o mundo todo está nos ouvindo, né? Mesmo no particular que você fale, você está sendo monitorado e vigiado, né? Então isso é uma tendência do homem decaído, né? Quando você trabalha com consultoria de voice design, como que você trabalha? Que tipo de aplicações tem? E que tipo de resultado você espera quando você trabalha com uma pessoa? Porque eu sei que você faz a consultoria mesmo. Eu trabalho a caminhada pessoal com uma pessoa, né? com um indivíduo. Quando você faz isso, o que você espera que a oralidade dele alcance? Veja, como eu estudo esse assunto desde 1972, quando iniciei como radialista lá da Rádio Marumbi de Curitiba, eu era auxiliar de plantão, né? Chamado Rádio Escuta. Então eu ficava ouvindo várias emissoras de rádio para passar para o plantão, durante a jornada principal, os resultados parciais e finais de outras partidas. Então ali já iniciei o estudo da oralidade aplicada no caso do rádio esportivo, porque eu queria ser narrador esportivo, então eu estudava a terminologia dos locutores, as inflexões, as figuras de linguagem, os bordões, os jargões, desde aquela época. Então, esse meu estudo já vai 49 anos, né? Então, comecei a estudar assim. E na verdade, o que a gente pratica aqui, na nossa mentoria, chamada Voice Design, né? O Voice Design, ele é até bastante claro na sua expressão, né? Para o português é o projeto da voz, né? Design também é o planejamento, né? Então é o planejamento da voz. E por extensão, o que eu trato na mentoria é o planejamento da fala. Então, esse planejamento da fala, a gente entende que com o mesmo rigor que se usa para escrever uma tese de mestrado, doutorado, ou simplesmente para escrever, e escrever é complexo, né? Eu tenho tido essa experiência, né? A proposta é usar esse mesmo rigor para o planejamento da fala. Não é porque a fala é mais fácil de ser executada que você não tenha que ter esse rigor para a fala. Mas qual o propósito dessa fala planejada, dessa fala, vamos dizer assim, estruturada, dessa fala consciente, qualificada e principalmente, você lembrou bem da palavra, consciente, você poder exercer controle sobre os parâmetros da sua fala, plenamente. Essa que é a proposta. Sim. Para que ela gere riqueza intangível, seria conhecimento, relacionamento, autoridade, credibilidade, etc., e até riqueza tangível, que é a riqueza monetária, a riqueza patrimonial, né? Eu mesmo tenho um amigo, quando a gente estava conversando, acho que uma das primeiras vezes que a gente conversou sobre o assunto, eu tenho um amigo, fez mestrado comigo, é uma pessoa de um conhecimento imenso, mas é um péssimo professor. Sabe? Me corta o coração, porque é alguém que tem muito conhecimento, mas não sabe se comunicar com um aluno. É uma pessoa de um nível altíssimo que não consegue descer ao nível do aluno para pegar ele pela mão e puxar o aluno lá para cima. Então, nas poucas vezes que ele
tenta ser professor, fazem, mas esses alunos não sabem nada. Ah, mas eles não sabem o básico. E aí ele desiste. Ele não consegue fazer isso. Precisa fazer a mentoria Voice Design, então, né? Vamos conversar com ele, vamos modificar esse quadro dele. E é possível. E é possível modificar. Por quê? Existem alguns princípios também, né? Então, por que a gente trabalha com o planejamento da fala? Porque a fala precisa ser planejada. Não dá para você sair improvisando. Não é conveniente. Você tem que... E também você tem que trabalhar os teus materiais, a tua mensagem, de forma homeopática. Ou seja, você abre um pequeno arco, que é o microcosmos do teu tema. Você tem um tema para apresentar. Você não vai apresentar o tema, porque é muita coisa. Você vai apresentar um microcosmos, um pequeno ponto do teu tema. Você vai abrir um arco e vai fechar o arco. De preferência com o menor número possível de fatores de produção, ou seja, o menor número possível de palavras, desde que você expresse com exatidão o que você quer dizer. Aí abre uma pequena pausa, começa um outro novo arco e assim por diante. Por quê? Porque no processo da oralidade, você conta, em relação ao seu interlocutor, com a memória de curto prazo, ou chamada memória de trabalho do teu interlocutor, que é limitada. Essa memória limitada, na verdade, é um mecanismo cognitivo que nós temos, chamada memória de curto prazo ou memória de trabalho, que é limitada. Então, se você quer comunicar-se com alguém, você tem que, vamos dizer assim, de forma homeopática mesmo, gota por gota, você entrega uma gota, percebe se ele absorveu aquele pequeno conteúdo, aquele microcosmos de um tema maior, e depois você dá sequência, porque uma coisa que é terrível, que aconteceu com o Paulo na abertura que você falou, né? Com o Eutico, né? Isso. Que você se referiu, e é perfeitamente admissível. A pessoa pode morrer diante de uma fala exaustiva. O menino estava lá na janela ouvindo e blum, acaba caindo. Então, por quê? Porque quem fala demais, mesmo que seja uma fala inteligente, perspicaz e bacana... Com conteúdo, está falando só a verdade. Está escrito, quem fala demais transgride. Não tem como. Pode ser um indivíduo extremamente preparado, seja quem for, falou demais, transgride. Por exemplo, você pode falar assim, um espaço de 2 horas até 3 horas. Eu conheço até pastores que chegam a 3 horas de uma fala e não cansam. Mas qual é o segredo deles? Você não acabou de falar que quem fala demais transgride, só que esse caso desse que eu estou me lembrando agora, desse pastor, ele não transgride por quê? Porque ele vai relatando uma sequência de sínteses. Então, ele fala um pouquinho de cada coisa numa certa sequência. Como se fosse numa escrita, um parágrafo, depois outro parágrafo. Então, ele obedece esse princípio, né? Sim. O processo, acho, esse do microcosmos, de compreender, é muito... Acho que a escrita é muito similar a isso. Às vezes a gente pega uns parágrafos longos, tal, quando você chega no final, você não lembra o que a pessoa escreveu no começo, ou começou, né, dizendo. É justamente essa ideia. No seu livro, há um capítulo sobre a distinção entre o ensino da escrita e do vazio, e da falha no ensino da oralidade. Você já falou sobre essa falha, mas a minha pergunta é a seguinte: quem escreve bem, necessariamente fala bem? Não. Desculpe assim a... Sim, e é verdade, pode ser enfático. Veja, para você escrever bem, qual é o princípio para que você escrever bem, que a gente aprende? É lendo que se aprende a escrever, não é assim? Exatamente. Então, para você aprender a escrever, você precisa ler, conhecer as estruturas de texto, conhecer o vocabulário, conhecer o significado das palavras. Aí você vai escrevendo bem. À medida que você vai lendo, vai escrevendo bem. Sim. Né? Então, é isso.
E no falar, não. É ouvindo é que você aprende a falar. O segredo da fala está em ser um bom ouvinte. Quem ouve bem, fala bem. Aqueles que falam em demasia e não ouvem bem, não falam bem. Né? Então, para você aprender a falar bem, o primeiro o momento, a primeira etapa é ouvir bem. Só abrindo um parêntese, não sei se o parêntese pode ser, eu vou tentar fazer o mais curto possível. A gente criou uma síntese da estrutura do voice design, que a gente chama de uma fórmula do voice design. Então, a primeira etapa dessa fórmula, que ela chega a ser preliminar, mais fundamental e essencial, apesar de ser preliminar. Nós tratamos da gestão da escuta. E o que é a gestão da escuta? A gente abriu 4 categorias para a gestão da escuta. Né? Porque a escuta é o insumo que você vai precisar para a fala. Sem escutar, não fala. O fenômeno da surdez, por que a pessoa é surda? É muito raro alguém que seja surdo que tenha problema nas pregas vocais. É muito raro isso, né? Por que o surdo não fala? Só porque não escuta. Porque se escutasse, falaria. Sim. Entende? Então, é escutando que se fala. Então, na gestão da escuta, nós temos a categoria interpessoal. Nessa interpessoal, tem vários itens que a gente aborda aqui, mas tem um que eu vou destacar. E eu trago aqui um contexto e um conceito que eu chamo de transconvencional, porque é algo que convencionalmente não se faz, o senso comum não sabe. O primeiro ponto de uma escuta interpessoal é você aprender a interpretar a intencionalidade dos códigos sonoros emitidos pelo seu interlocutor. Então, é possível aprender isso? É possível. Tem que ter paciência, é educação continuada, mas é possível. Eu consigo interpretar os tons, a entonação, a estética vocal do meu interlocutor. Além de eu compreender o aspecto da sua verbalização, o que ele está dizendo, eu também consigo interpretar como que ele está dizendo. E ao interpretar como ele está dizendo, eu consigo estabelecer uma relação de profunda empatia com ele. Eu consigo entender como que ele funciona como pessoa e qual o estado emocional que ele se encontra ao proferir aquelas palavras para mim. Inclusive, vendo se eventualmente há uma incongruência entre o que ele diz e o que ele demonstra. Inclusive isso, sabendo se a entonação ela está fiel ao contexto ou não. Ou se ele está fazendo, vamos dizer assim, uma encenação apenas, né? Algo para parecer ser. Né? Então, esse é um item do interpessoal. Daí tem a categoria intrapessoal. Nessa categoria intrapessoal, é você aprender a ouvir os seus diálogos internos. Por exemplo, você entender o nível de generosidade que você tem com você mesmo e o nível de autoestima que você estabelece com você. Então, você vai escutar você mesmo nesse sentido. Perceber se você, de fato, é generoso com você, se você é amável com você e se você estabelece uma autoestima adequada com você. Uma outra questão, você trabalhar as crenças limitantes. Né? Então, tem coisa que é dito num certo período da vida e vira uma crença limitante. Saber trabalhar essas crenças limitantes, incluindo aí as tais autossabotagens. A gente chama na teologia de fortalezas. Fortalezas. Então, são pontos em que o pai disse que você não vai ser nada na vida. A pessoa tem todas as chances. Ela se auto-sabota e não enfrenta e vence justamente por causa disso. São as fortalezas, aquilo que precisa ser derrubado pelo Espírito Santo para poder avançar. Porque a gente, quando fala fortaleza, parece que é algo bom, né? É uma fortaleza, estou protegido. Não, é o contrário. É um ponto de retração que a pessoa não deixa Deus, nesse caso, né? A pessoa não deixa Deus entrar, atuar e curar a pessoa naquele ponto. Pois é, então, nessa intrapessoal, é uma autopsicanálise que você pode fazer. Então, essa é a proposta, de fazer uma autopsicanálise, entender como é que essas vozes internas, né, com sons inaudíveis, ocorrem na sua vida. Porque não há nenhum algoz mais poderoso
em relação a você mesmo do que você. Nem Satanás, no máximo do seu furor, consegue ser tão eficaz quanto você mesmo em relação a você. Por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo, mas fuja da tentação. Porque a tentação é eu contra os meus desejos. Então desse eu tenho que fugir. Agora, o inimigo, Satanás, aí eu resisto a ele. Então, você veja a coerência. Aí nós temos uma terceira categoria, né? Que é a escuta do silêncio. Aí quem crê no Senhor é uma maravilha, né? Porque no silêncio tu estás. Se o Cristo é o Verbo encarnado, Deus diz, no silêncio tu estás. Então o Verbo encarnado está no silêncio. Por isso que a economia da oralidade é o não falar, não é o falar. Por exemplo, você me provoca numa situação que me gera uma ira. E se eu consigo ter controle emocional para não falar, usar o silêncio como resposta, porque o silêncio é ouro e a palavra é prata. Então eu estou usando algo que vale mais do que a palavra, que é o silêncio, que é ouro, já que a palavra é prata. Então, você ouvir o silêncio. Se você para ouvir assim, o silêncio, que seja 30 segundos de silêncio, né? Esses 30 segundos, ou 1 minuto de silêncio, ele equivale a uma palestra dada fisicamente, com a emissão da voz, de 1 hora, muitas vezes. Então, ouvir o silêncio. O que o silêncio está dizendo? E no caso aí, nós, como graças a Deus, como cristãos, né, ouvir a voz de Deus. Então, tem que aquietar-se, né, para ouvir. A quarta categoria é você ouvir durante o ato de leitura, porque a ciência já comprovou, mais do que provou, especialmente a ciência médica, que ler significa ouvir ou escutar. Ler significa escutar. Tanto é que diz na palavra, a fé vem pelo ler, e ler a palavra de Deus, não é isso? Não. Não é isso. Ainda bem que você não caiu nessa, né? Não é isso. Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu estou diante de 66 livros, como que é ouvir se eu estou lendo? Porque ler é ouvir, autenticamente é ouvir. Então, quando você consegue entrar em diálogo com o texto, você consegue ouvir a voz do texto, você daí sim entra num processo bastante importante de interpretação, de compreensão do que está lendo. Então, são essas 4 categorias básicas, né? A gente normalmente fala, né, quando vai começar uma pregação, pede para Deus falar conosco através da palavra. Né? A ideia é exatamente essa, né? É deixar Deus falar através do texto escrito. Então, Deus fala pela palavra, a gente escuta pela palavra. Veja que é fala e escuta, né? Não é leitura e escrever, né? É falar e escutar. Uma diferença entre escutar e ouvir, só por curiosidade, né? Ouvir é morfológico, é um som que penetra no ouvido externo, médio e interno, passa pela cóclea, se transforma numa vibração física de natureza mecânica, em eletromagnética, e vai até a área auditiva do cérebro numa única decodificação. Esse é ouvir, desde que aquele signo, aquele som tenha sentido, você vai compreender. E escutar já é um processo bem mais profundo e empático. Por isso que tem a expressão do médico auscultar. Né? Então, escutar já é mais profundo, por isso que eu estou tratando da gestão da escuta e não da gestão do ouvir. Né? Curioso, né? Você falou agora há pouco que o silêncio é ouro e a palavra prata. Uma vez me chamaram de ignorante. E aí eu falei, eu estava numa aula e o aluno falou assim, meu Deus, que ignorante. Ele falou sem querer, porque fez uma pergunta e eu falei, eu estou auscultando você. E daí ele falou assim, meu Deus, que ignorante. E eu virei para ele na hora. Ele falou assim, da onde auscultar? Eu falei, não, cara, é um verbo, auscultar. O médico ausculta. Por exemplo, quando você fala lá 33, ou respira fundo, tal, ele está auscultando, né? Então, o aluno demonstrou ali que ele não conhecia o verbo, a palavra, né? Ele ignorava aquela palavra, mostrou que o ignorante era ele, porque ele achou que o professor dele estava usando uma palavra completamente errada, que era auscultar.
Então essa é a gestão da escuta. Né? Depois nós temos um outro elemento que eu dei o nome de design da síntese, que é a nossa composição de repertório. Ele é bem importante, né? Então os grandes comunicadores se apegam muito a isso. Todo esse processo que eu estou explicando, ele tem que ser feito de maneira consciente. Então, se a pessoa faz isso de forma mais automatizada, que bom para ela, mas a ideia é que você faça isso sempre consciente, exercendo o controle sobre esses parâmetros. No design da síntese, a ideia é que o mentoreado, né, que eu chamo daí, quem faz a mentoria conosco, né, que ele vá colecionando as suas sínteses, que são frutos de análise. Síntese é a essência de uma análise. Então, ele vai colecionando suas sínteses, os seus enunciados, as suas sentenças. Ele vai compondo a sua fraseologia. De preferência, segundo orientação neurocientífica, lápis e papel. E de forma caligráfica, de preferência, para facilitar a retenção. Então, você vai montando a síntese, né? Eu aconselho daí o meu mentoreado que, assim como o Salomão escreveu os provérbios de Salomão, né? Que nós possamos, cada um de nós, escrevermos os nossos provérbios, que são as nossas composições e também, de forma totalmente legítima, as composições de outros, incluindo as de Salomão, que a gente adotar para nós. Então, daí você fica com essas sínteses na cabeça. Quando você for colocado para falar, você está já com as sínteses prontas, que nem um atleta olímpico, que treina, e o treinamento não é brincadeira, né? Para que na hora da execução, para a disputa de uma medalha de ouro, de prata ou de bronze, ele faça com toda a leveza e segurança. E de modo rápido, tranquilo e sem maior problemas. Sem maior problema. Você usou um exemplo interessante. O Usain Bolt, acho que é o maior corredor da história, né? Se a gente for contar toda a participação dele em Olimpíadas, ele tem algumas medalhas, não chega a 1 minuto. Sabia disso? Você vê, né? Se você contar todo o tempo que ele correu em Olimpíadas, não dá 1 minuto. Não dá um Ele minuto, é né? uma estrela, ele é uma sumidade, tem dezenas de medalhas de ouro, ele não correu 1 minuto na competição, somando todas as provas. Interessante esse, Pois né? eu fiquei espantado, eu vi esses dias. Ele foi o economista do tempo, né? Não dá 100 metros ele não gasta 10 segundos. Tem uma competição de 100 metros por Olimpíada, quer dizer, ele precisava de 6 Olimpíadas para correr 1 minuto. Ele não correu 1 minuto para ser Impressionante, né? Agora, mas é isso. É uma vida dedicada para ele chegar a 2 Olimpíadas e não precisar correr 1 minuto, né? Então, tem todo um por trás. É verdade. Então esse aqui é o design da síntese, que é bem importante, né? Cada um de nós criávamos os provérbios de Alan, os provérbios de Jorge, os provérbios de Oswaldo e assim por diante, né? Porque daí assim, a gente usa o sistema de Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel em 2002, com o livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Então ele criou a figura do sistema 2, que é esse sistema do treinamento árduo e tal. Para que no sistema 1 você execute sem a mínima força, com toda a leveza. Dá a impressão que você, puxa, que sumidade, né? Ninguém viu o tanto que você treinou, né? Mas aí dá a impressão que você faz com leveza aquilo, mas é fruto de um treinamento. Então esse é o design da síntese. Depois tem o terceiro e último elemento, né? Que é o design da vocalização. Né? Então normalmente a gente de criança começa a falar, adquire um jeito de falar, de usar a nossa voz, depois vai desenvolvendo durante a adolescência e consolida na fase adulta, né? Mas, na verdade, a gente tem dezenas de vozes a serem descobertas por nós mesmos, vozes legitimamente nossas, que é esse design da vocalização. Você descobrir as suas múltiplas vozes para que você possa ampliar a sua capacidade de musicalidade e de melodia na sua comunicação falada.
Nesse caso aí do design da vocalização, a gente trabalha muito com declamação de poesias, que é a minha paixão de criança, né? E com narração de metáforas, contação de histórias, e você vai aprendendo a musicalizar, né? Na verdade, você vai aprendendo a emprestar a alma às palavras, né? A poesia significa... Eu perguntei para um amigo querido, né? Qual o segredo de declamar uma poesia, já que ele é um excelente declamador de poesia, né? Ele me disse assim: empreste a sua alma para as palavras. Então, qual é o segredo de uma fala? Deixa eu contar aqui, que é um momento sublime agora, eu contar esse aspecto aqui, né? Assim como Deus soprou o fôlego sobre as nossas narinas para que tenhamos vida, nós devemos soprar o nosso fôlego sobre as palavras para dar vida para elas. Essa que é a grande arte da fala, né? Então, a cabeça conta, mede, pesa, racionaliza. Quando você está falando racionalmente, a sua capacidade comunicativa é pequena. Porque você precisa dessa racionalidade, né? Do pesar, medir e contar, mas você precisa encapsular a palavra, vamos dizer, no coração, né? Nas emoções. Porque quando você transmite uma expressão almada, essa expressão almada entra em conexão, em sintonia, em frequência com o seu interlocutor e ele capta a alma contida na palavra. Você veja que interessante e que profundo isso. Porque nós estamos falando de um tema aqui que não é um tema importante, mas eu digo até essencial. Por quê? Porque a palavra precede a luz. Fiat lux, e houve luz, e ela é luz. É pela palavra que Deus cria, né? Então, no princípio, o que tinha lá no princípio? Puxa, eu fiquei curioso, como tudo começou, eu quero saber. No princípio era o logos, né? Que seria a expressão um pouco mais consistente. Que, né? João começa o evangelho dizendo isso, né? No princípio era o logos. O logos, porque o logos ele tem uma força maior do que a expressão verbo e palavra, né? Sabe uma definição que eu achei de logos, só para dar sequência a esse pensamento, né? Eu achei maravilhosa. A explosão primal da ordem e da beleza. Essa é a ideia. Logos, a explosão, é um som, é um Big Bang primal da ordem e da beleza. Veja que tem ordem e tem beleza. Então, tanto que após falar, as coisas, após Deus falar, as coisas acontecem e Deus vê que aquilo era bom. E Deus vê que era bom. Após falar, ele vai confirmar que é bom depois de falado, depois de criado. Fala, cria, contempla e aí emite um juízo. Emite um juízo. Então tem esse sentido que do princípio era o logos, porque o logos na verdade é pôr em ordem o pensamento, não é só falar, porque o logos ele surgiu de um verbo chamado lego, né? E que significa pôr junto, pôr deitado, e também pensando em feixes de trigo, né? Mas também corresponde a falar, o lego, o verbo lego, né? Que tem até aquele joguinho lego lá e tal. E depois a gente vai gerar no português o léxico, né? O léxico, isso mesmo, né? E daí vem o logos, que é a palavra central no mundo grego, né? Então ele tem mais força do que verbo e do que palavra. Então no princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. É assim que João começa. Todas as coisas, pastor Alan de Macedo Simões, foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando eu vi isso, assim, de um impacto que eu tive, eu fiquei assim, totalmente abduzido, né? Eu nem sei como é que eu fiquei, né? E aí que veio essa paixão por estudar esse tema. E é legal, né? Porque quando você fala assim, quando a gente fala a palavra, a gente acha que está se referindo à Bíblia. E de um certo modo, sim. Um jeito de chamar a Bíblia é a palavra. Mas, dentre todas as palavras que estão contidas na Bíblia, a palavra mais importante é justamente essa logos,
né? E João vai dizer, ó, esse Logos, que é a palavra mais importante de toda a Bíblia, esse Logos é Jesus. Né? João Logos, 1:1 é isso, né? Ele dizendo, ó, a palavra mais importante da Bíblia é Jesus. Jesus, porque o Logos se fez carne. Exatamente. O Logos foi encarnado e habitou entre nós, com as nossas mãos o apalpamos, com nossos olhos vimos. Né? Então, o Verbo se fez carne. Eu até interessante, que esse é um tema meio empolgante aí, né? E não sei se dá para se empolgar muito, mas eu queria dizer uma coisa interessante que eu vi, né? Que eu trato no livro sobre isso, né? Então, a metáfora mais clássica sobre a palavra é semente. O semeador saiu a semear. Lançou a palavra. Lançou pelo caminho, vieram as aves e comeram, sobre pedregulhos, sobre espinhos, e até que caiu em terra boa. Então, quando você tem uma semente, imaginando qualquer semente, aquela experiência do algodão de feijão, né, que todo mundo fez, né? Quando a semente permanece semente, vamos pôr aqui em cima de uma superfície, ela vai ser semente a vida inteira, não vai sair daquele estágio. Ela ficou semente, pedrificou-se como semente. Mas quando ela entra em contato com o elemento úmido, com a terra, com o solo, aquela semente se decompõe como semente. Deixa de ser. Ela se decompõe. Então, a parte, vamos dizer, alimentícia da semente, como fosse um grão de feijão, vai se decompondo, vai apodrecendo, vai virando adubo e expõe o embrião. Expõe o embrião. Então, ela se decompõe para expor o embrião. E aquele embrião, a partir daquele embrião, nasce um caule. E ali pode nascer uma árvore frondosa, a partir daquele caulezinho nascido na exposição do embrião, né? Eu faço sempre uma analogia com o Cristo, que é a palavra, uma semente, né? Então a palavra teve que morrer, ela teve que se decompor como palavra para gerar vida e gerar ressurreição. É incrível, né? Porque isso ensina muito para a gente. Nós nascemos para um propósito e não é para permanecer como nós somos. Porque a semente, ela nasce para ela deixar de ser semente. A razão de existência dela é ela deixar de ser semente. Assim como nós também, né? Nós nascemos pecadores e a grande motivação no coração de Deus é que nós abandonemos esse pecado, troquemos essa natureza e assumamos, aí sim, aí usando uma analogia, ramos da grande árvore que é Cristo. E a ressurreição de Cristo, no caso, que foi o fruto da morte daquela semente, que é o Cristo, que é a palavra, né? E depois da ascensão de Cristo, ele se multiplicou. E aí que nós nos tornamos pequenos Cristos. Nós já estamos caminhando um pouquinho para o final, então eu queria pedir se você conhece algum exemplo, porque a Bíblia traz, já falei de Paulo, como alguém que falava muito e talvez meio sem qualidade, tanto que Eutico acabou morrendo. Traz Moisés como alguém que tinha muito a falar, mas que tinha dificuldade de fala. A gente não sabe qual é o problema que Moisés tinha, porque a Bíblia, né, não dá para saber se era um problema físico, se era um problema fonológico, se era um problema de vocabulário, já que ele tinha sido criado como egípcio, né, então talvez ele não falasse bem o hebraico. O termo que a Bíblia usa para se referir a Moisés é que ele tinha a língua pesada. Então só diz isso. Não sei exatamente o que era, mas ele não falava bem. A Bíblia traz algum exemplo de um grande orador e se tem algum exemplo de algum grande orador na Bíblia, o que nós podemos aprender com ele? Puxa, que pergunta que você me faz, hein, pastor? Alan de Macedo Simões. O maior de todos os oradores de todos os tempos, cujas palavras se eternizavam ao ponto de que os céus e a terra passarão. Vai ficar um vazio onde hoje tem o planeta Terra, né? A própria galáxia vai ser consumida, vai deixar de existir e as palavras dele são e serão eternas. Quem é esse? Então, esse aí é
o suprassumo de tudo que você pode querer desejar, do máximo que você pode desejar de uma oralidade esplêndida, transcendente, de uma oralidade, vamos dizer assim, absolutamente perfeita e santa, né? Que é o nosso Senhor, o meu Senhor, o seu Senhor, o Senhor de cada um de vocês, Jesus Cristo. Eu fiz um estudo sobre a linguagem de Jesus Cristo, né? Tem um livro chamado A Linguagem de Deus, de Eugene Peterson, que não é pouca coisa, né? Faleceu recentemente, né? Então ele faz um estudo sobre a linguagem de Cristo. Quem imitar Cristo vai ser um orador, vamos dizer, incomparável. Então, o que Cristo tinha de tantas virtudes? Pois né? é. Quais eram as virtudes? Cristo era econômico na sua fala. Cristo pesava muito bem cada palavra dita. Cristo dizia só as palavras necessárias para penetrar na altura de juntas e medulas, na divisão de alma e espírito. Cristo não falava tanto, por exemplo, nos evangelhos, ou no evangelho de Lucas, que foi alvo do estudo, né? Em Deus, em transcendência. Ele falava dos objetos de linguagem daquelas pessoas que ele estava se dirigindo. Coisas do dia a dia e palpáveis ali, que todo mundo tinha noção. Ele falava das coisas de Deus, falava da transcendência, mas por meio de objetos de linguagem daquelas pessoas às quais ele estava se dirigindo, dos seus interlocutores. Olha o lírio do campo, a dracma perdida, a ovelha, porque eram coisas que eles... Outro aspecto de Jesus, por isso que imitar Jesus é o máximo, né? É o máximo do máximo, né? Outra questão também, Jesus, quando narrava uma parábola, ele não concluía nenhuma parábola. Ele não concluiu nenhuma parábola. Ele lançou para o ouvinte dele a conclusão. Outra questão que Jesus fazia, que é outro segredo também da oralidade, né? Máxima, né? Perguntas. Puxa, eu fiquei pensando aquele cego lá e Jesus pergunta, o que tu queres que eu faça? Se eu tenho o poder de cura e estou diante de um cego, eu simplesmente chego naquele cego, não vou nem perguntar o que ele queria. Eu vou curar a visão dele. É óbvio. Não, mas Jesus, respeitando o arbítrio humano, diz para aquele homem, o que tu queres que eu faça? Que tal, no exercício de reflexão, que a mágoa que ele teria do seu pai ou de sua mãe fosse o grande problema dele, maior do que a cegueira? Ele dissesse, olha, eu quero que o Senhor me cure da mágoa que eu tenho do meu pai ou da minha mãe. Então ele abriu a outra resposta. Por isso que a salvação vem pela boca, né? Se confessares com tua boca, né? E creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então é pela boca. E a verdade vem da boca de Deus. Né? Da boca de Deus. Você veja como a boca é um lugar muito importante do corpo, né? Porque a mesma boca que fala é a mesma boca que profere sabedoria. E sabedoria é uma palavra vinculada à palavra sapore, que quer dizer sabor. Então, para você falar bem, uma das questões que Jesus certamente usava e usa, né, porque está vivo, né, é você saborear as palavras. Essa aqui está amarga, então não vou falar. Essa está doce. Esse exemplo da amarga é interessante, mas Portugal ainda tem essa expressão, nós já perdemos, mas é uma expressão que tem em português de Portugal e tem no espanhol também, que é, por exemplo, tal coisa sabe a e tal. Então, por exemplo, essa fruta sabe a azedo. Né? Então, saber a é ter gosto de. Né? A pessoa às vezes, a fruta da infância, a pessoa em casa comia, por exemplo, sei lá, pêssego.
né? E aí ela come o pêssego e aquele sabor lhe traz à memória a infância, a pessoa diz assim, isso daqui sabe ao interior, Não sabia sabe dessa. ao sítio do meu pai. Entendeu? Eu não sabia dessa expressão, mas é saber interessante. é ter sabor de... É, especialmente um sabor assim afetivo, um sabor memorial. Pensando até no pecado original, né? Havia um fruto, veja bem, um fruto do conhecimento do bem e do mal. É um fruto, né? Sim. E aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, que a princípio seria abstrato, né? Sim. Bem e mal, conhecimento do bem e do mal, né? Foi comido. Sim. Então, palavra é comestível. Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, é comestível, Jesus, Sim. não é? Sim. Você não come o pão? Sim, a ideia é de alimentar-se de, né? Não come o pão, então Jesus Cristo é comestível. Você come do pão e bebe do sangue dele, do vinho, né? Essa é a analogia da ceia, né? Essa é a ideia do memorial da ceia. E falando também sobre o poder de síntese, né? Porque quando a gente olha na Torá, a gente vai ver lá os 10 mandamentos, esses 10 vão se tornar depois 14, depois vão se tornar 18, chegam a 300 e tantos que o judaísmo observa, e aí vem Jesus e fala assim, não, é 2, é amar a Deus e amar o próximo. Não tem 300, não tem 14, não tem 10, é 2. Não, você amar a Deus e amar o próximo é suficiente. Mas isso é o máximo, né? Isso é o mais máximo do máximo, impossível, né? Isso é a prova da síntese que Jesus é Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o entendimento. E o segundo semelhante a esse, sim. E tem uma sequência nessa história também, né? Sim. O segundo semelhante a esse, amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque tem muitos que querem amar ao próximo de maneira altruísta, né? Mas esquece do primeiro mandamento. Primeiro amar a Deus e depois amar ao próximo. Uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, que eu acho interessante, Provérbios de Salomão, 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Isso é absoluto, né? O propósito de ter essa conversa é apresentar, além do conhecimento da pessoa, também dar uma chance da igreja como um todo conhecer a pessoa que está aqui conversando comigo. E aí você já contou que você trabalhou na Rádio Morumbi, que você já tem uma boa caminhada aí pela rádio. Na sua caminhada como repórter, como radialista, qual é a coisa mais curiosa, a situação mais curiosa que você já viveu? Uma das mais curiosas que eu vivi, quando pela primeira vez eu fui entrevistar um profissional do futebol chamado Edson Arantes do Nascimento. Eu vi, eu tenho a foto lá no seu livro, tem a foto. No folder do programa tem a sua foto com ele. Então a primeira vez foi no Hotel Guaíra, na Praça Rui Barbosa, o Santos Futebol Clube estava hospedado, era o ano de 1973. E eu fui lá com o meu gravador, me preparei, fiz uma colinha numa sequência de perguntas, porque eu iria estar diante de Pelé. Né? E Pelé é o Pelé, né? E daí me colocaram assim num restaurante, fosse um subsolo, né? Um restaurante vazio, com as cadeiras empilhadas, e me garantiram que logo o Pelé ia aparecer ali. Eu estava assim suando com um gravador, aqueles gravadores um pouco grandes, que aí era plugado o microfone no gravador, fiquei esperando. Passou algum tempo, não sei qual, desceu assim como estivesse descendo o túnel dos estádios de futebol, aquela elegância, Pelé. Estava diante de mim, o tricampeão do mundo, diante de mim. Eu atônico naquela situação, quando fui ligar o meu gravador, não funcionou o gravador. Papai do céu, não funcionou o gravador. Meu Deus. Eu estava diante do Pelé e o gravador não funcionava. Aí o Pelé apanhou o meu gravador,
verificou o que poderia fazer para consertar o meu gravador. Só para você saber quem é Pelé, né? Sim. Ajeitou as pilhas, aquelas pilhas grandes, né, antigas. Ele ajeitou a pilha e com as duas mãos entregou. Está pronto, pode me entrevistar. E assim eu fiz a primeira entrevista com Pelé. Você vê. Depois fiz uma série de outras entrevistas com Pelé e me tornei amigo dele, dito por ele mesmo. Que ele, né? Então o Pelé ele tem assim, um significado muito grande. E uma coisa que eu quero lembrar do Pelé, já que se me fez lembrar do Pelé, é para ser uma coisa que me atrai muito no Pelé. Por que que ele é rei? Por que que ele é um rei, né, do futebol e o atleta do século? Teve um campeonato brasileiro que fizeram uma grande festa, transmitida pela televisão. Foi uma das maiores festas já feitas de um campeonato brasileiro da final. E deram um prêmio especial para o Pelé, um troféu especial. Aí o Pelé foi lá à frente, apanhou o troféu e disse as seguintes palavras: primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Eu achei isso o máximo, porque ele tirou todo aquele foco de uma possível idolatria a ele, tirou o foco dele e fez um passe para Deus. Eu achei o máximo aquilo. Inclusive, num outro evento, até me emocionei agora lembrar isso. Num outro evento, passado alguns anos, né, tem aquela parte que quem quiser fazer pergunta, eu sou um dos primeiros a levantar a mão. Né? Aí peguei o microfone e lembrei desse fato para ele. Né? Então, assim, o Pelé é uma pessoa muito carismática, né? Já agora com seus 80 e poucos anos. Né? Não anda muito bem de saúde, né? Mas ainda é assim, eu vejo assim como que Jesus Cristo trabalhou na vida dele a partir dos pais, da mãe e da mulher que ele teve, especialmente a Síria. Né? Qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? É a primeira carta de João. Foi a que mais me impactou no princípio. Então porque tem a ver com a sua história. Os nossos olhos ouvimos, as nossas mãos apalparam, né, da palavra da vida. Né? Então, esse foi o livro que mais me impactou, né? Legal. Eu já conversei com algumas pessoas, ninguém citou 1 João, não. Interessante. Primeira carta de João, né? Sim. E que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Qual a prioridade na minha vida? Quem eu sou na essência? Acima de ser um ser humano e acima de ser homem. Então, Jorge, você é uma pessoa que desde 72 faz uma pesquisa voltada a uma determinada área, é alguém que se dedica profundamente ao estudo da oralidade, mas quem é você e qual é a sua essência? A minha essência é ser um seguidor de Jesus e um cidadão do reino dos céus. É para isso que eu vivo. Tudo que faço, eu não deixo de aproveitar oportunidades para oportunamente, né, vamos dizer, de forma adequada, trazer o reino dos céus às pessoas com as quais eu convivo. Nem em atendimento telefônico desses convencionais. Às vezes eu pergunto, você conhece Jesus? Então, mas nem isso eu deixo escapar. Então, em todo o movimento que eu faço, da economia da oralidade, do voice design, né, eu, na verdade, é um pano de fundo, é como eu tivesse estabelecido e criado um discurso todo para chegar em Jesus. E nós normalmente terminamos com o convidado orando. Você pode orar pela gente? Senhor Deus do céu, por misericórdia, Senhor, quero eu e Alan agora e todos aqueles que estão nos assistindo estar na Tua santa, maravilhosa presença em nome de Jesus Cristo, nosso único Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Senhor, quero agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui com o Alan de Macedo Simões, no Tel Legal,
podendo falar de Ti, Senhor. Que toda a glória, que toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor mesmo disse que Tu és o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém viria ao Pai senão por Ti, Senhor. E o Senhor disse a verdade. Eu gosto de pensar, Senhor, que a verdade, na expressão grega aletheia, significa realidade. Quem está em Cristo está diante da realidade, da verdade. E quem erra o alvo está pecando e está sujeito a todos os enganos possíveis da vida. Senhor, que cada um que está assistindo esse programa, o Teo Legal, tenha uma experiência profunda e uma conversão com Jesus Cristo, o único, a verdade, o caminho e a vida. Amém. Quando eu penso em quem trazer, eu sempre penso, além das qualidades da pessoa, eu penso muito o que essa pessoa tem para acrescentar na vida de quem nos acompanha. Esse é um momento também de pregação, é um momento também que nós estamos levando uma reflexão para casa das pessoas, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, seja onde for que estiverem. E quando eu pensei em conversarmos sobre esse assunto, eu pensei muito porque há muitos relacionamentos que às vezes sofrem, muitas pessoas que sofrem em seus relacionamentos, não só relacionamento homem-mulher, mas um relacionamento às vezes com pai, às vezes com mãe, às vezes com o patrão, às vezes com, né, nas interações pessoais, as pessoas sofrem porque recebem mal, então falam mal ou recebem mal algo que foi dito. E entender a oralidade, acho que mais do que conseguir expressar-se com qualidade é libertário, né? Torna a pessoa livre para ela realmente expor ao mundo quem ela é. Mas, ao mesmo tempo, um grande propósito era compreender que nessa conversa muitas vezes pode ter falhas e que nessas falhas o amor de Deus e a misericórdia dele vem para acalmar o coração. Então, o grande propósito hoje era justamente que pessoas que passam por isso talvez encontrem a cura e talvez encontrem a misericórdia de Deus, compreendendo de que essas falhas na comunicação podem acontecer e que a pessoa pode ser transformada, Deus pode vir transformar ela, talvez não apagar aquilo da memória, mas levar a ela a um nível de relacionamento ainda mais excelente, tanto com Deus, mas também com seu irmão. Você me faz lembrar daquela expressão do apóstolo Paulo, né? Que esse é o propósito do voice design, da economia da oralidade, não por palavras persuasivas, e não é por um falar bonito, bem feito, bem estruturado, mas pelo poder de Deus. Exatamente. Então, o objetivo é o poder de Deus e não a construção fraseológica das palavras que vão encantar os ouvidos, mas pelo poder de Deus. Esse poder da oralidade é a ferramenta para que o poder de Deus atue sobre a vida da pessoa. Então, queria agradecer a sua conversa hoje, pedir a você que, se você quiser encaminhar para alguém, fique muito à vontade. A gente fica muito feliz em poder chegar a ainda mais pessoas e te agradecer profundamente, Jorge, pela conversa que tivemos hoje. Eu que agradeço. Se alguém quiser me comunicar... As suas redes aparecem então no fim, no começo, mas pode passar. Então, eu tenho o meu WhatsApp, que está aberto a qualquer um que queira se comunicar comigo, que é o 41, código de área de Curitiba, o 99111 5151. O e-mail também, a outra alternativa, é o Jorge Cury Neto, o Cury é com Y, @voicedesign.com.br. Então, são duas formas de nos comunicarmos, né?
e serão todos muito bem-vindos, né? Mas o Jorge tem também canal no YouTube, tem tudo, as redes vão aparecer todas aqui. No YouTube, no Jorge Curi Neto também, o Curi com Y, no Instagram, no Clubhouse. Facebook, e agora no Clubhouse. Esse Clubhouse aí já chama atenção para ele, que é uma revolução. Eu caracterizo assim o que cientificamente no campo da comunicação se fala do rádio expandido. É o caso do podcast desse Clubhouse, que é o rádio expandido. Até hoje fazendo rádio. Aí. Então, se você quiser ter uma conversa com o Jorge no Clubhouse, toda terça. Eu estou agora com a programação, assim, a princípio, nesse momento que está acontecendo essa gravação, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia. Todos os dias? Todos os dias você me encontra lá no Clubhouse. É o Voice Design to Clubhouse, quer dizer, Voice Design para Clubhouse, né? Voice Design to Clubhouse, que é Voice Design para Clubhouse. Né? Enfim, mas é um privilégio. Agradeço a Deus acima de tudo e quero, de fato, focar no poder de Cristo sobre a minha vida. Amém. Muito mais do que qualquer virtude pessoal. Amém. Então, nós encerramos por aqui. Eu agradeço a vocês, pedindo sempre que Deus abençoe e lhe dê as palavras corretas, para que assim você possa levar ainda mais a palavra de Deus a pessoas que ainda não conhecem. Deus abençoe. Tchau, tchau.